Ô glória, boa noite meu irmão, minha irmã, graça e paz sejam multiplicadas, que Deus abençoe você que talvez em algum momento, no dia, na manhã, na tarde, na noite ou na madrugada estará assistindo, né, esse culto para a glória e louvor de Jesus. Mas antes de nós orarmos, a gente precisa responder algumas perguntas, porque hoje é quinta, amém? Quem aqui é um adorador? Quem aqui é um santo assim, separado para Deus? Quem aqui é um fiel ao Senhor? Ó, percebe como vai diminuindo? Quem aqui tem prazer assim em Deus e nas suas realizações? Se Jesus perguntasse para você, o que você sente quando você vem para o santuário, para o culto, para a celebração? O que você sente? O que lhe motiva a estar aqui? O Salmo 122, versículo 1 vai dizer, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas hoje à tarde eu estava discernindo, irmãos, que graças a Deus que nós estamos aqui. Mas não são todos que têm a alegria de estar aqui. Nós somos rápidos em responder, as respostas são mecânicas e até agradáveis para o contorno religioso. Mas você tem alegria de estar na comunidade dos santos? De fato, você e eu podemos nos igualar ao salmista. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Segundo o que eu discerni, a gente precisaria começar orando por quem está aqui e não ter alegria de estar no culto. Mas eu acho que vai ficar muito cheio aqui, não é? De só eu e o vento. Então a gente vai passando o tempo, vai conhecendo o rebanho, né? Eu tenho algumas vergonhas alheias que nós vamos assim nos livrando disso. Mas eu acho que a gente precisa começar a amadurecer um pouco mais nisso. Eu sei que não é todo momento que nós vamos estar alegres, né? Hoje é comum que alguém está cansado, abatido, mas a gente precisa entender o que está acontecendo conosco. Você tem alegria mesmo em vir à casa do Senhor? Se o Espírito Santo sondar a minha e a sua vida agora, ele vai encontrar isso aí? Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos aquilo que a Bíblia quer que nós sejamos, aquilo que Jesus nos despertou, amém? Então nós vamos orar nesse momento, para que, assim como Davi, quando ele pecou, ficou triste, ele disse, Senhor, restaura-me a alegria da tua salvação. Senhor, nós queremos te agradecer, obrigado por essa noite tão marcante, tão especial que o Senhor preparou. E nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, estamos aqui porque é uma obrigação santa, porque é quão bom e agradável é que os irmãos vivam unidos, Pai. E essa é a união dos santos, essa é a celebração do Senhor, esse é o teu povo que se reúne por conta daquilo que o Senhor fez. Mas muitas vezes, Senhor, nós estamos machucados, muitas vezes o espírito da religiosidade já tomou conta de nós. Muitas vezes nós já perdemos a essência, já perdemos a motivação, porque eu foco em um, foco em outro, foco no meu coração, foco no meu olhar e esqueço do Senhor e da força do seu poder. Senhor, como um povo que não tem alegria em Ti vai poder impactar esse mundo? Ajuda-nos, ó Senhor. Desperta-nos na alegria, desperta-nos para Ti, ó Senhor, para que os desejos santos, para que tudo aquilo que o Senhor tem para nós possamos provar e ver que o Senhor é bom. Então permita-nos nessa noite experimentarmos do Teu perdão, da Tua graça, da Tua misericórdia, das primícias do Espírito Santo. Ajuda-nos a sermos crentes de verdade e na verdade, ó Senhor, porque o Senhor procura aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade. E que se o Senhor procurar nessa noite aqui, o Senhor encontre essa igreja disposta para o Senhor. Te louvamos por esse exército que já chegou, te bendizemos, ó Senhor, por aqueles que o Senhor vai enviar, pois nós oramos em nome de Jesus, amém, graças a Deus.
nome é, e ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão, e és tu. Aleluia! Sim, és tu. Vamos cantar novamente, és tu. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, e todos dirão, sim, és tu, sim, és tu. E santo, santo é o Senhor, poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso, santo somente o seu nome é. E ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, nem não descansarei. É o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, e Ele cuida bem de mim. Guarda! Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita
Deus da minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. A igreja declare: estou olhando. Estou olhando. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e também dono. Declare mais uma vez: estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu, dono do céu. Glória a Jesus. Deus poderoso, só o Senhor é Deus. Digno é o Senhor para todo sempre. A Ele a glória, o louvor, a riqueza e a majestade. Digno é o Senhor, Deus poderoso em cuja face estamos. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Para todo sempre engrandecido seja o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Graças a Deus. Nós vamos ter um período de oração e nós estamos numa peleja espiritual, amém? Hoje e sempre, nunca foi fácil servir a Deus e principalmente estar buscando a face dele e principalmente permanecer, que foi isso que ele disse. E conforme a gente já instruiu há um tempo atrás, nós temos um grupo de intercessores que estão orando, principalmente pela igreja, com alvos específicos e principalmente para celebrações. Então, esses intercessores é um tempo um pouco a mais do que teve do congresso que nós tivemos aqui sobre perseverança no ministério. E acho que foi terça-feira, eu tive um sonho assim que me chamou muita atenção, que foi, sabe aquele sonho que você acorda assim? Eu sonhava, eu estava na localidade que eu conheço muito bem assim, e eu via um poço, né? Nessa localidade já tinha um poço, mas o poço estava em outro lugar, e eu via um gato preto, tipo de 1 metro assim, com o tamanho dessas crianças que ficam aqui dançando, né? Um gato preto, né? Muito forte, com 3 olhos, e ele pulava em pé nesse poço, ele pulava em pé, e depois ele saía voando desse poço, ia na direção de uma casa, de uma família assim tradicional que eu conheço muito bem. Na hora, irmão, desse sonho, não tive nenhuma dúvida que aquele gato era um demônio. Não tive nenhuma dúvida disso. Não fiquei pensando, não veio assim, é um Pokémon, não veio nada. Na hora de discernir. E engraçado que ele pulou assim em pé e saiu em pé. E eu olhava assim, o poço era tão fundo que estava tudo escuro, não dava para ver o fim dele. E ele pulava e voltava e ia, e quando chegava perto da casa assim, ele desaparecia. E nós entendemos que o maligno está indo em muitas casas.
E isso aí foi por volta de segunda ou terça, hoje é quinta ainda. E eu já tenho visto o maligno entrar na casa de muitos de nós. Tanta coisa já aconteceu nessa semana que talvez você nem se deu conta. Então nós vamos orar, porque o maligno tem duas maneiras de repreender. Uma é orando, é combatendo, em nome de Jesus, amém? E a outra, quem sabe? E a outra, não dando brecha, fechando as brechas, para que ele não entre. Pensando agora no louvor, eu me lembrei principalmente disso que eu vi, e que não tinha nenhum anjo, não tinha nenhuma proteção. Uma família muito bonita, legal, tudo lindo, mas não tinha nenhuma proteção naquela casa. Ele ia, quando chegava lá ele sumia. Então agora nós vamos guerrear. Se você que está aqui está dando brecha, eu quero ser muito claro, hein? Tampe essas brechas logo, em nome de Jesus Cristo. Quantos conseguem me entender? Irmão, eu estou entendendo que ele já está lá em casa, já está atuando, estou vendo ele. Então repreende e haja mais rápido ainda, em nome de Jesus, amém? Então nós vamos orar agora na liberdade do Espírito, nessa peleja, para a glória do Senhor.
ajuda a te servir cada dia melhor. Nos ajuda a te servir da melhor maneira, da forma correta, Pai, mesmo sendo pecadores, Deus. Vem, Senhor. Cura, Senhor, derrama cura da alma, Senhor. Tira toda a tristeza, Pai, tira, Senhor. Restaura os relacionamentos, Pai, restaura, Senhor. Oh, Senhor, vai tocando o coração, toca o coração do Pai, toca, Senhor, o coração da mãe, toca o coração do filho. Que nós possamos levar a sério a Tua palavra, que nós possamos levar a sério estar aqui neste lugar, Deus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Tu és somente Deus. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo está. Tu somente. E tu somente és Deus, eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é independente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és. Não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Somente és Deus, eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sem os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Ao teu nome seja a glória, a honra e poder. Tudo que podemos dar-te é digno de receber. Tu és Deus, pra sempre há de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus,
verdade nesta noite. Não mudará, não falhará. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. E tu somente és Deus. Não mudarás, não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim não mudarás e não mudarás, não falharás. Ele é o único. Assim tu és, não mudarás. Assim tu és, não mudarás, não falharás. Assim tu és, tu somente és Deus, eterno Senhor. Glória a Deus, bendito seja o Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. Você pode se assentar com a graça do nosso Senhor e nós vamos agora contribuir, pedindo que Deus continue a nos fortificar mais e mais, porque Deus é fiel, amém? Quem aqui vai para a festa da comunhão ágape no ônibus? No ônibus assim, ó, né? Então o ônibus nós pagamos hoje, foi R$2.600. Glória a Deus, pela vida do dizimista ofertante, amém? E se não tem dizimista ofertante, vai de que jeito, irmãos? Correndo, né? Ultramaratona, Ironman, meu sonho. Todos nós temos sonhos, né? Mas assim, eu tenho um sonho, mas eu acho que eu não vou conseguir concretizar, que é fazer um Ironman. Esse é meu sonho, assim. Fazer um Ironman, né? Mas isso aí acho que é só com o corpo glorificado, né? Assim, Deus, né? Acho que tá mais fácil eu ser o Ironman do que fazer o Ironman, né? Tá mais fácil fazer o Ironman, né? Mas Deus é fiel. Vamos falar de coisas importantes, mas que bênção, irmãos, que nós podemos fazer isso, né? Se a gente contribui, fica tudo mais fácil, sabia? Se nós não contribuímos, fica tudo mais difícil. Deus tem nos dado essa graça de sempre aqui poder, né, comunicar e avançar. Ainda não chegou a parte de ficar chorando. Espero que não chegue, amém? Mas isso depende muito da sua e da minha fidelidade. Então que Deus assim continue a contar com você, hein? Deus conta com você. Olha só, Ele confia aquilo que é dele e aí você tributa a Ele a glória que lhe é devida. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos
por esse privilégio que Tu nos dá de devolvermos a Ti a 10ª parte e contribuirmos motivados pela alegria que nós temos de sermos herança do Senhor, propriedade exclusiva Tua, Pai. Santifica, consagra tudo isso que já é Teu, para Teu reino, para a Tua glória, para o Teu louvor, pois é em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Bora. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Ô glória, que bênção, graças a Deus nós vamos avançando. E só lembrando os amados e benditos, né, nós estamos com a dificuldade na internet, né, irmãos, que é só Jesus, né, acertou, não acertou, mas eu estou discernindo que isso daí está para tirar a nossa atenção e fazer com que nós percamos, né, o alvo da oração. Então por isso que eu comunico com o pessoal, mas nem estou perdendo muito tempo com isso, porque eu estou começando a discernir algumas coisas muito sérias. Às vezes a gente acaba perdendo muito tempo em coisas, irmãos, que na verdade é supérfluo. Você sabia disso? Então vai voltar em breve, mas eu estou muito focado no aniversário da igreja. Então se Deus operar nessa questão, amém. Se não, estou olhando aqui, não estou vendo ninguém de cadeira de roda, muleta, amém? Tem alguém entre nós, cadeira de roda, muleta, doença estágio terminal? Tem alguém entre nós aqui? Ô glória, amém. Então você ainda consegue andar. Então você consegue ainda, Apocalipse 5, né? Digno tu és de força, amém? Porque se não tributar ele a força, ele fala, então eu vou recolher o que é meu. Agora você vai se esforçar aí, né? Então vamos avançando, né, irmãos? Isso não é nós que fizemos, isso foi uma transição e que tem demorado. Nunca vi uma coisa demorar tanto como essa, mas nós vamos avançando e Deus é fiel. Então sábado, se Jesus não voltar, nós vamos ter o nosso encontro da comunhão ágape. É um momento assim que a maioria dos irmãos e irmãs já conhece muito bem. Então, quem vai no ônibus, nós pedimos assim, irmãos, a saída é 12:30. Então, você precisa, nós vamos sair esse horário porque você precisa sair almoçado, irmão. Então, né, final do mês, talvez você já está começando a orar pelos milagres acontecer, da provisão. Então, ó, nós saímos esse horário, irmão, para você já sair almoçado, para você gastar menos lá, né? Lá vai ter as barracas, não leva só um do espeto, né? Ou do lanche que vai pagar para o pastor. Então, mas o que acontece? Eu não sei se vai ter a prisão. Teve um ano lá que eu fui preso várias vezes lá, pagaram para eu ficar preso, né? Misericórdia. Então, né? Então, 12:30 nós vamos sair daqui, nós vamos chegar lá por volta, né, de umas 3 horas aproximadamente, e aí até às 18 horas vai ser um momento muito especial. Crianças aí, leve 2 roupas, você que vai, porque vai brincar lá muito, e depois aí tem o momento do tempo. Então, que Deus seja engrandecido. Você que às vezes está na lista da espera, por que é importante você esperar? Porque está aparecendo irmãos falando, pastor, eu vou de carro, tem uma outra vaga, e essas vagas a gente engata quem está na lista de espera. Então isso é importantíssimo, você não desanimar, amém? Você que vai de carro, tem alguma vaga aí, nos comunique também para que nós possamos ajudar esse irmão. Teve alguma desistência já assim? Várias, né?
A fila está enorme? Eita, então amém. Então vamos mais. Você que vai de carro assim, então nos comunique também. E vai ser um momento muito espetacular. Domingo pela manhã, então, 9 horas da madrugada. Esse domingo acho que é domingo que tudo vai acabar, né, irmãos? Vai acabar a nossa EBD, né? Porque vai fechar o tema em Tiago. Essa última aula eu vou dar, se Jesus me fortificar até lá. Domingo pela manhã, então, a pastora Camila está aqui fechando o aniversário pela manhã, amém? E aí à noite, então, o pastor Marcelo estará aqui fechando. À noite vai ter o nosso coral. Tem coralista aqui? Olha, irmãos, que bênção, hein? Glória a Deus, o coral está ensaiado mesmo. A manifestação aí do silêncio, né? Unânime, né? Que bom, glória, parece que foi ensaiado, né? Olha só. Então, o coral também vai estar conosco aí, vai ser um momento especial e nós queremos que Jesus vai nos aperfeiçoar. Então, fica firme, participe, para que você esteja aí antenado em tudo que o Senhor está fazendo. E graças a Deus por você que está assistindo depois as programações, para que ficar totalmente antenado. Então nós vamos olhar agora para Romanos capítulo 16, versículo 25 em diante, encerrando. Meu trabalho nas quintas foi dar uma introdução para a fé mútua. Então, dentre tantos capítulos possíveis, esse 16 aqui ajuda bastante nós entendermos toda essa dinâmica, que no segundo semestre, se Jesus permitir, aqueles textos que nós estamos colocando no grupo da igreja, nós vamos voltar pregando todos eles aqui de púlpito. Então, amem uns aos outros, perdoem uns aos outros. Nós vamos trabalhar bastante isso aí, para que nós vivamos uma maneira bonita uns aos outros, amém? E falando em uns aos outros, hoje é aniversário da Renata Lessa. Ô glória, que benção, está aí feliz, né? Glória a Deus, que Deus te abençoe muito, minha irmã. Graças a Deus pela sua vida e que Jesus continue te preparando, a irmã que abençoa muito todos os servos aí e a igreja do Senhor. E lembrando também, daqui uma semana, quem gostaria de estar vivo daqui uma semana? Glória a Deus. Irmão, semana que vem, eu não sei, porque acho que eu estou no estreito, porque quinta que vem é feriado. O Lula sancionou lá também um feriado lá. O que é aquilo lá que aconteceu, viu? Né? Antigamente, feriado, o pastor ficava feliz, que era o dia que tinha mais gente na igreja. Agora, já faz tempo que essa realidade não é presente, irmãos. Então, eu confesso que eu estou igual o Paulo, um misto de alegria, né, e tristeza. Então, irmãos, venha, nós vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, vai ser 20 horas, entendeu? Então, que Deus possa lhe despertar para tal. Amém? Mas agora nós vamos olhar esse texto bonito, que diz assim, Romanos 16, versículo 25 em diante. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Bora ler esse texto? 1, 2, 3 e... Que benção, que a Bíblia até encoraja a pessoa a dar glória a Deus, amém, irmãos? Eu sei que a maioria de nós é batista e alguns até tradicionais, mas até na igreja tradicional um amém sai. Quando você confia assim e tal, percebe que foi falado, então amém, glória a Deus, aleluia, não é pecado não, amém, irmãos? Glória a Deus, e a Bíblia até encoraja isso, então que Deus possa nos despertar a sermos bíblicos, amém? Senhor, nós te louvamos, muito obrigado, Pai, por esse espaço de oração, de comunhão, de aconselhamento, de correção e de maturidade. E agora nós pedimos que o Senhor possa nos usar para que teu desígnio fique claro, e uma vez clareado aos olhos do nosso entendimento, nós possamos viver
de maneira digna dessa vocação. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Como é bom, Senhor, estar ali cultuando juntamente com os irmãos. E que agora o Senhor tome o seu lugar em nosso espírito, mais e mais, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ô glória, que bênção. Conforme as últimas reclamações, e pastor é obediente, né? Uma ovelha que tem sempre pontuado algumas coisas. Pastor, está demorando muito para dar o tema do sermão, né? Então, o pastor só obedece, amém? Então eu vou dar o tema logo de cara aqui, que hoje é a realidade da vida em comunidade, obedecendo aí direitinho. Então, hoje nós falamos sobre falar junto com você, amor? Quem falou junto comigo? Glória a Deus. Então, né, veja só, nós vamos falar nessa noite sobre a realidade da vida em comunidade. A realidade da vida em comunidade. Você olha assim, você vem aos cultos, você vai para lá e para cá, e você já discerniu o que é ser igreja? O que é fazer parte? O que é ser dessa família de fé? Os significados? Direi, não anote agora, depois falarei de uma maneira mais pausada para que você possa anotar. Mas, pensando hoje, nesse momento, eu me lembrei de um pastor alemão, que não é um cachorro, assim como eu, né, mas que morreu, né, na Segunda Guerra Mundial, um luterano notável, né, chamado Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, meu alemão também gasto ultimamente. Ele, quem já assistiu o filme Operação Valkyria, ele participou, assim, para tentar derrotar o Hitler, mas não foi possível e ele morreu ali então na Segunda Guerra Mundial, e ele foi um dos vários que, mesmo sendo um alemão, acreditava que Hitler não estava certo. E ele foi um homem notável. Nós temos inúmeros escritos dele sobre salmos, sobre igreja, e alguém que vivia muito esse cenário de igreja. E eu me lembrei dele quando eu olhei para a nossa doxologia, que ele disse assim: quem ama mais a igreja ideal do que a igreja local, não terá a primeira e destruirá a segunda. Agora eu repito de uma maneira mais pausada para você entender. Ele disse: quem ama mais a igreja ideal do que a igreja local, nunca terá a primeira e destruirá a segunda. O que é a igreja ideal? É aquela igreja que fica na sua cabeça e na de alguém que você conhece. Pessoas que nunca erram, pessoas que nunca falham. Quer ver a igreja ideal? Igreja que todo mundo é dizimista. Essa é a igreja ideal, irmãos. Igreja que todo mundo vem em todos os cultos. Igreja que todo mundo está vigiando, buscando a face do Senhor e pregando evangelho. Essa é a igreja ideal. A idealização que beira uma utopia. E como a pessoa muitas vezes está no ambiente e pensando nessa, ele está nessa local e vê que a local não é conforme a ideal, o que acontece? Ele passa a destruir a local. Não é para ser assim, nunca vai chegar onde já se viu. Repita, irmãos, foi um grande pastor esse homem. Já tem aproximadamente, 80 anos que ele morreu e ainda continua se falando dele. Então quem ama a igreja ideal mais do que a igreja local, nunca terá a primeira e vai destruir a segunda. Porque a realidade da vida em comunidade é algo muito forte.
Só quem está nos bastidores, ou só quem está na vida da igreja, sabe de fato como é discernir esse corpo. E fazer parte da igreja gera maturidade, você cresce. Porque você vai percebendo, cada um está num estágio, cada um está no entendimento, cada um tem um nível maior de responsabilidade. Igreja é a família de Deus. E assim como em toda família, tem uns bem conscientes, tem uns menos conscientes. Tem aqueles que durante muito tempo foram sustentados, depois que arrumam um emprego, agora começam a ajudar. Não é assim numa casa? Opa, agora eu consigo. Aí o pai e a mãe ministram uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de internet, e por aí vai. Depois, quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado, amém? Assim também a igreja, você vai crescendo, você vai ficando, você vai percebendo crescimento, envolvimento. Essa semana o Gustavo ganhou muitas estrelas, não é? Foi um avivamento, porque ele está trabalhando, espero que Jesus conserve ele lá, né, irmão? E no rateio lá do Cupcake, ele fez a parte dele. Glória a Deus, que Deus continue assim, te sustentando. Então a gente vê isso, a gente fala, opa, já chegou no degrau que não tinha chegado. Opa, já não é mais o mesmo. Opa, já está entendendo que ele também faz parte. Ele já entende que ele precisa colocar a mão nesse bolso bonito que Jeová Jireh deu para ele. Por quê? Ele não é mais aquela criança linda da foto aceitando Jesus aqui, lembra? Não, ele continua lindo, mas ele já cresceu. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, mas depois que eu cresci, vim a ser grande, agora eu falo como adulto, porque a vida na igreja gera maturidade. Eu sei que alguns de nós ficamos um tanto quanto ainda perturbados, mas é porque mesmo sem saber, e eu estou aqui para clarear, às vezes você tem muita crise porque você está olhando uma igreja ideal e esquecendo da realidade dela, e esquecendo dos desafios que fazem parte. Por isso que de vez em quando você sempre se choca comigo. Por quê? Porque eu já tenho contato com essa realidade, eu já sei como é, mas muitas vezes você ainda vive uma espécie de um encanto esse que não permite você enxergar a realidade da vida em comunidade. E aí então Paulo, de uma maneira extraordinária, ele vai concluir então essa carta. Você já leu os Romanos, é evidente. O que ele faz aqui é trazer à memória aquilo que ele começou desde o capítulo 1, do versículo 1 até o 6. Uma capacidade extraordinária de concluir, assim como todo pregador, como todo ensinador, ele conclui a carta retomando os pontos iniciais, fazendo com que os irmãos se lembrem da coerência dele, o critério celestial e o poder de organização, porque se tem alguém que é organizado é os crentes, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. É organizado. Deus é fiel. E nós chegamos então, aí você percebe que na sua Bíblia de papel vai estar escrito em cima aí, doxologia, misericórdia. O que é isso? É um assunto importante que nós precisamos tratar, principalmente numa série de mensagens, mas eu entendo que ainda não existe esse espaço, mas é necessário. Doxa, né? Aqui são duas palavras. Doxa significa glória, honra. E logia, né, que vem do logia, do logos, aí é palavra, discurso, razão. O que é isso? É a palavra de glória, é o hino cristão, é o cântico que é muito comum no final de todas as cartas. É muito comum que ao final de toda a carta, o autor pelo Espírito vai fazer o que? Ele vai louvar o Senhor, conforme a revelação do Senhor nessa carta. O que é curioso em Romanos é que Paulo faz isso duas vezes. Lembra daquele texto que você gosta? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, Romanos 11, né, e tudo. Paulo já fez um louvor antecipado. Por quê?
diante de tantas realidades, eu entendi, agora eu preciso louvar o Senhor, agora eu preciso da palavra de glória. Por isso que Romanos é importantíssimo. E aí então, nós estamos diante de uma música que era cantada na igreja. Versículo 25, 26 e 27. Se você quer saber que tipo de música os irmãos cantavam na igreja do primeiro século, acho que o mais conhecido é Filipenses 2, né? Ele mesmo sendo, né, Deus, né, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aquilo ali é uma música também, irmãos. E aqui nós temos outra. Esse era o tipo de música. Parece muitas músicas que nós cantamos hoje, em pensamento, né, irmãos? Também isso, no idealismo. Mas quando você está nessa realidade, se aterriza nela. Por quê? Viver na expectativa da igreja ideal, ou seja, dessa, de crentes que não pecam, de crentes que não erram, de crentes que não falam mal do pastor. Por que é dificultoso acreditar nesse tipo de igreja? Porque nós temos pessoas que se chocam com a igreja, porque nós temos muitos que não estão acostumados com a realidade. Porque cá entre nós, meu irmão, minha irmã, mesmo não querendo acreditar, mas alguns entre nós ainda são maus. Alguns entre nós ainda são perversos. Alguns entre nós ainda são mentirosos. Alguns entre nós ainda são desonestos. Alguns entre nós ainda são carnais. Alguns entre nós ainda não levam Deus a sério. Alguns entre nós ainda andam por aí em enganos. Alguns entre nós ainda atrapalham. E isso é um processo. Eles estão aqui. Eles estarão domingo pela manhã e estarão domingo à noite. Essa é a igreja real. E alguém precisa lhe falar isso. O que nós temos que orar é para que esse número não seja maior dos que estão com a cruz, amém? Mas essa é a realidade. Não dá para maquiar. E aí eu preciso então agora entrar no que nós propomos aqui. Nós estamos falando o que nessa noite? Realidade da vida em comunidade, amém? Então, primeira realidade qual é? Que eu entendo principalmente nessas 3 semanas, às quintas. A primeira é a compreensão pastoral do Evangelho. O que significa isso? Note até aqui a compreensão que o pastor Paulo tem do Evangelho. A riqueza de detalhes, a justificação, a redenção, o perdão todo que ele percebe em Cristo. E essa percepção ele transmite agora para os crentes de Roma. Ao olhar a realidade da igreja, eu não posso jamais desconsiderar qual é a realidade da compreensão pastoral, ou seja, como esse pastor entende o Evangelho. Antes de vir para cá, eu estava assistindo o sermão do Carlitos Paz, da igreja da cidade, uma igreja, né, enorme no ABC, uma palestra sobre plantação de igreja que teve na igreja presbiteriana, e ele é uma das maiores igrejas batistas assim, em São Paulo, e ele falando, as pessoas entendem hoje que plantar uma igreja é pintar uma igreja de preto, colocar as pessoas com a calça apertada e alguns até com rasgada, e isso começa. Então eles entendem que é isso, faz um final de semana, 3 dias, traz os melhores pregadores, os cantores, e os que vier para essa igreja ficar nesse culto, plantou uma igreja. E aí ele dando um exemplo que ele estava numa grande igreja, que, acho que 1 ano de igreja, tinha quase 1000 membros. E ele é alguém que perseverou muito, a igreja dele é monstruosa. E aí ele disse que fez uma pergunta que ele se arrependeu. Ele falou que foi a primeira e última vez que ele foi naquela igreja. Ele disse, porque você vê a idade e vê o tamanho. Ele disse, quantas pessoas aqui se batizaram nessa igreja? E o número era minúsculo. Porque nós estamos diante de uma realidade agora que a gente parou de fazer discípulo. As pessoas estão migrando de igrejas, as pessoas não têm mais identidade. Antigamente a pessoa falava, minha igreja, vestia camisa. Hoje apareceu uma igreja com um atrativo, com a festa, rapidamente.
E a igreja parou então de ter, não que a gente não vai receber, irmão, nós recebemos pessoas que vêm de outras igrejas, faz parte. Mas nós não podemos deixar de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então veja, nós precisamos virar do avesso essa compreensão. As portas estão abertas, mas o que está acontecendo com os peixes que precisam ser pescados lá fora? Porque compreensão pastoral do Evangelho. Veja o que Paulo entende: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então vai mostrar os desafios e os percalços do pecado. E por isso que gasta-se muito tempo nessa carta, mostrando o poder de Deus para vencer o pecado, mostrando quem nós somos. Mas eu repito e avanço: a primeira realidade é a compreensão pastoral do Evangelho. Nós, principalmente as crianças, os jovens, precisarão entender, seja nessa igreja ou seja para onde você for, esse pastor, esse líder ou essa pastora, qual é a compreensão de Evangelho que ele tem? Até chegar no capítulo 16, como Paulo chegou, qual foi o caminho que ele percorreu? Esse Evangelho que ele oferece é poderoso para o quê? Te deixar rico? Para o quê? Fazer você trocar de esposa? Para o quê? Fazer você trocar de carro? Para isso, irmão, não precisa de Evangelho. Para isso não precisa de Jesus. Mas a segunda realidade é o quê? É irmãos transformados pelo Evangelho. E isso nós vimos há 2 semanas atrás. Eu tenho aqui pessoas como Febe, que é protetora. Eu tenho Priscila e Áquila, que são cooperadores. Gente que arriscou a sua cabeça pela vida do pastor. É a realidade que mostra pessoas que foram transformadas e agora são queridas, e agora são agapetos, e agora trabalham fortemente, exaustivamente. São diáconos, diaconisas, são pessoas que estão com a mão no arado, companheiros de prisão, alguns que estavam em Cristo antes de nós e que intercederam por nós e que agora são aprovados em Cristo. Pessoas que são queridas, pessoas que muito trabalharam no Senhor, pessoas eleitas no Senhor, que nós vamos se lembrando e vendo as características que elas têm. Por quê? Porque elas foram transformadas pelo Evangelho. E isso nós percebemos do versículo 1 ao 16. Mas, pensando na semana passada, eu tenho a terceira realidade. E que realidade é essa? Pessoas que não foram transformadas pelo Evangelho. E por isso então que nós tivemos a pregação da semana passada, que é do versículo 17 ao 18 desse capítulo, onde Paulo disse: eu peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina a qual vocês receberam. Afastem-se deles. Por quê? Porque esses tais não servem a Cristo, e sim o seu próprio ventre. Você lembra da história? Com palavras suaves e lisonjas, eles vão fazendo o quê? Corrompendo, enganando o coração das pessoas simples. Então, a terceira realidade é o quê? Pessoas não transformadas pelo Evangelho. Pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Estão próximas de mim, próximas de ti, mas não próximas de Jesus. Essa é a realidade que nós percebemos nesse texto. Mas a quarta realidade é o quê? É a adoração a Deus, por ter acesso a toda essa realidade. Veja, eu observo isso, eu entendo que Deus me tirou da bolha, essa bolha que imagina que todo mundo tem que ser perfeitinho, que todo mundo tem que estar no idealizador espiritual. Não, eu entendo a realidade, entendo a minha limitação, entendo a limitação do outro, percebo quem quer, percebo quem não quer, meto marcha e seja o que Deus quiser. E isso me faz adorar a Deus. Por quê? Porque agora eu consigo enxergar a realidade. Senhor, obrigado, porque
o vaso é de barro. Quando um e outro irmão erra, não é muito comum quando ele vai dar uma desculpa, fala, mas também eu não sou perfeito, né? Isso todos nós sabemos, irmãos. Vou adorando a Deus, porque eu já entendi que é luta, que é desafio, que é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque você sempre vai ter motivo de reclamar de mim, e talvez eu tenha de ti. E essa é a realidade que você não quer escutar, mas que é viva e eficaz. E a pergunta seria: você tem coragem de ser igreja? Do jeito que ela é? Você tem coragem de se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo? Na minha época, eu estou acabado, mas não sou velho. E era muito comum quando um ou outro, né, entrava, eu vi muita pessoa da família assim casar, separar e noivar e assim vai. Mas uma expressão que eu sempre escutava era assim: tem que ser muito homem para casar. Tem que ser muita mulher para casar. Namorar, ficar com um com o outro, isso aí não precisa ser homem, não. Ser homem é assumir a responsabilidade. E bora que bora. Mas o tempo tem passado, e uma coisa eu tenho entendido: tem que ser muito homem e muita mulher para ser crente, para ser igreja, para perseverar até o fim. Que essa é a realidade da vida em comunidade. Por isso que quando nós temos a nossa celebração, seja aqui, seja outras igrejas, é um costume o quê? Sempre depois da palavra, tem o louvor pós-palavra, amém? Tem a musiquinha para Jesus, nós vamos cantando, porque a Bíblia diz: está alguém entre vocês feliz? Cante louvores. É comum quando você e eu ganhamos uma bênção, um dinheiro, alguma coisa, a gente fica feliz, não é? Quem nunca viu a missionária assoviando no outro dia? E você entende, você viu a borboleta azul, o que aconteceu? E quem é casado, de vez em quando se alegra assim, mas é muito comum que quando nós estamos cantando, assobiando ou algo do gênero, é porque nós recebemos uma bênção. Amém, irmãos? Você fica feliz ou fica triste? Essa semana eu fui num lugar que eu nunca tinha ido. Olha, os irmãos se alegram muito com a vitória do pastor, hein? Olha que bênção, né? Quem sabe onde eu fui? Essa semana eu fui no Outback. Uma ovelha falou: pastor, faltou ainda comemorar seu aniversário, porque as ovelhas são lindas, amém? Obrigado, Jesus, por essas ovelhas, que Deus abençoe. E aí nós fomos lá, irmãos, e a gente sai com a doxologia assim, pronta, né? Pronta, né, para poder adorar o Cordeiro, que encoraja mais, não é? Nós ficamos muito felizes, principalmente os intercessores, porque domingo passado a gente percebeu que Deus encontrou espaço nos dois cultos. Quem aqui costumeiramente vem no culto domingo pela manhã? Então você vai entender o que eu vou falar. Domingo pelas manhãs tá duro, hein, irmãos? Faz tempo, hein? Negócio, né? Mas domingo, graças a Deus, os dois horários, Deus encontrou espaço. E por que eu digo isso, irmãos? Porque uma vez conversando com o sábio, era muito comum, gente, domingo ser a glória. E uma vez o sábio disse, o sábio que está entre nós aqui, presta atenção, os cultos de manhã a glória se manifesta, por quê? Porque as pessoas pecaram um pouco, e aí Deus então, né, eu até acredito que de manhã a gente pecou pouco ainda, né, irmãos? Mas, irmãos, ou nós já estamos pecando desde cedo, ou não sei o que está acontecendo. Já acordou, né, em pecado, como Davi diria, né, em pecado concebeu minha mãe, né? Então, mas era, irmãos, a gente ficava, gente, quantas e quantas, nós que ainda, né, preparamos o culto, participamos do bastidor, quantas vezes nós falamos: meu Deus, o que está acontecendo domingo de manhã? Gol até de canela, de cabeça, sem que tudo funcionava, tudo engatava. Mas já tem um tempo que as coisas mudaram.
E quando acontece, como aconteceu domingo de manhã, eu falo, opa, glória a Deus, faz de novo. Eu viro até, né, como é que é essas músicas curtas que o pessoal canta? Worship, né? Chama até no worship, nem que seja, né? Mas o que acontece? Nós percebemos, Deus tornou a ter misericórdia de nós. Tem bastante gente do culto da manhã aqui, viu? Faça a sua parte. Lembra aquele versículo que não tem na Bíblia? Faça a sua parte que eu te ajudarei. Né? Mas então veja, porque a gente percebe, irmãos, o cântico, a expressão, como nós falamos no início do culto, a alegria de buscar a Deus, a alegria, eu vou para a casa do Senhor, eu vou para a minha igreja, eu não quero ser saudosista, eu sei que as coisas mudaram e elas vão mudar mesmo. Mas eu estava pensando agora à tarde, até mesmo a configuração de futebol e tudo. Quem aqui tem mais de 30 anos, lembra? Irmãos, repito, eu não sou velho, eu só estou acabado. Mas o que acontece? Na minha época de jovem, era muito comum, alguns vão lembrar. A pessoa perguntava assim, qual time você torce? Aí você falava. Aí ele falava, então, fala para mim a escalação do seu time. E aí a pessoa, era muito comum, hoje isso já não existe, até porque mudou a configuração, toda hora muda a escalação, né? Mas era muito comum a pessoa, aquilo que ela defendia, ela comprovava. Era muito comum. Inclusive até na igreja, irmãos. Não é minha igreja? Tal dia e tal dia é culto. Trabalho para o Senhor, faça a minha parte. Hoje tem pessoa que tem vergonha de ser dessa igreja. Tem pessoa que nem fala que é dessa igreja. Tem pessoa que está aqui, mas parece que essa igreja nem existe. Pergunta quais são as programações. Está 3 milênios na igreja, não sabe responder ainda. Quais são os dias de culto? O que aconteceu, irmãos? É realidade. E nessa experiência, nós então estamos diante da quinta realidade. Que é o que, irmãos? Que é a realidade da confirmação. Quem aqui já votou? Vai ter eleição muito em breve, né? Então quando você vota, já até mudou, né, irmãos? Assim, tinha voto que antigamente você escrevia tudo lá, né? Agora você vai lá e clica, faz um barulhinho, parece uma foto lá de um cururu, pra você ver se é ele mesmo, né? E tal. Até a Sofia já votou, irmão, só para você ter uma noção, né? Mas foi na aba de alguém, você sabe, né? Vamos fechar aqui, né? E tal, mas na hora de fechar lá, é ela que fecha, né? Ela que assina lá, né? Tem 2, né? Mas o que acontece? Então é a realidade da confirmação. Votou, barulhinho, fotinha. Alguns até reclamaram, né, que votou em alguém, apareceu a foto de outro, né? Mas vamos fechar por aqui antes que ele seja, né, processado. O Brasil, né, irmão, do jeito que tá as coisas, né? Mas no meu tempo falava, deu chute, ou deu zica, ou deu Alckmin, né? Que o Alckmin é bom nessas coisas aí, né? Mas o que acontece? Quem nunca passou pela confirmação espiritual, estava me lembrando, irmão, um sermão simples como esse, mas tem a capacidade de nos fazer entrar no túnel do tempo. Eu lembro das primeiras vezes que eu pregava, e um tipo de confirmação, porque não se esqueça, a quinta realidade aqui é a realidade da confirmação. Muitos dos sermões iniciais que eu pregava, era confirmado por um louvor que eu ouvia. Então vinha uma coisa no meu espírito, mas ainda era tenro, era jovem, inexperiente. Então aí eu passava numa localidade, aquela época lá, cantava-se a Bíblia. Então eu via uma música do sermão que ia pregar. O que eu entendia? É isso que eu vou pregar. Glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Continue usando os adoradores. Gente, um monte de vezes isso aconteceu. Um monte de vezes. São o quê? Muitas vezes, melhor dizendo, né? Então você tem um sonho. Quem não tem um sonho ali que depois vai percebendo as confirmações? Quem não tem uma música? Quem não tem um irmão que é usado? E aí você vê, meu Deus, olha só, isso tem conexão com a minha vida real. Mas o que isso tem a ver com o texto? Olha só, versículo de número 25. Ele diz assim: ora ao Deus que é poderoso para confirmar vocês. Você não acha isso
Fantástico? Ora ao Deus que é poderoso para confirmar vocês. E por que essa realidade é importante? Pense aí você, agora é a hora do zoom. Alguém que você confirma hoje, aqui. Alguém que você curte, alguém que é seu amiguinho, sua amiguinha hoje. Ou como minha mãe diria, alguém que você coloca a mão no fogo por ele e por ela. Pensou? O que vai garantir que daqui a 5 anos você vai continuar confirmando ele e ela? Daqui a 10? Daqui a 20? Porque isso é importante, irmãos, até teologia. Você estuda, você descobre algo, aí depois você vai para outro seminário e fala, meu Deus, tem outros algos aqui diferentes. Aí você já muda. Você já passa para outra banda. Ou vai aparecendo experiências novas e você vai se abrindo. Quantos de nós, irmãos, não tem pastor na internet que você confirma, que você curte hoje, mas daqui a um tempo você deixará de curtir? Assim como eu, assim como alguém que você conhece, que nós somos volúveis, passageiros, mas, olha o texto diz, Deus é poderoso para confirmar vocês, Deus é poderoso para confirmar a igreja dele que recebeu a mensagem de Jesus Cristo. Deus confirma cada coisa, né? Agora veja quem ele é e quem ele confirma. Aqueles que receberam o evangelho de seu filho. Essa é a quinta realidade. A realidade da confirmação. Meu Deus do céu, Deus me confirma mais do que os mortais. Isso é a boa notícia. Mas ao olharmos então a sexta realidade, é o quê? É a convicção de relacionamento profundo com Cristo. A sexta realidade é essa. Nós percebemos, e repito, irmãos, mesmo não parecendo, mas nós tentamos ser pacientes. Sabemos que as pessoas estão em níveis diferentes de comprometimento, de entrega, de entendimento, e é assim mesmo. Porque tem criança e tem ancião. Tem semi-velho como eu também. Mas o que acontece? A sexta realidade, para quem vive em comunidade, é o que eu não posso ter por você. Você precisa ter convicção de relacionamento profundo com Cristo. Deixa eu dar um exemplo que eu já dei, mas tem muita gente nova. Eu já contei aqui que tinha um amigo dos meus amigos lá na região, lá no meio do mato, que de uma hora para outra, que nós conhecemos o irmão da igreja, amém? Dá só uma olhada para esse crente que está do seu lado aí. Ele está quietinho hoje eu vou acabar mais cedo, prometo. Mas veja só, então a gente conhece nossos irmãos, a gente já sabe o que eles podem oferecer, pelo menos nesse mês aqui, amém? Amém, gente? Tinha um irmãozinho lá e começou a ser avivado, do nada. E começou a dar uma rajada de língua bonita nos cultos. Começou a dar saudação, que na assembleia é bom porque tem a saudação. A saudação é uma pregação em 5 minutos, né? E começou, né? Mas crente você conhece, né, irmãos? E o pessoal falou, irmão, esse irmão está avivado demais, glória a Deus. Que coisa. Vamos na casa dele visitar ele para ver como é o estilo de oração? Chegaram lá na casa do irmão, que lá no Cipó, chega na casa do irmão sem avisar, né? Aí, crente, né, irmão? Chegou lá. Quando foi chegando perto da casa do irmão, eles já começaram a escutar umas línguas estranhas. Falou, nossa, esse irmão está crente demais. E à medida que eles foram chegando, né, um mistério bonito ali de se ver, coisa maravilhosa. E aí, quando eles se aproximaram na janela, eles perceberam que aquele mistério estava numa voz, parava, vinha outra voz, depois voltava esse mistério, depois vinha outra voz. Falou, o que está acontecendo aqui? Quando eles foram urubucervar, esse jovem que da noite para o dia se tornou um avivalista, estava assistindo um DVD do pastor Marco Feliciano e decorando a língua estranha dele. Então ele escutava uma parte, parava, repetia, soltava outra, repetia, decorava. E os irmãos, acho que na unção do Chaves, né? Desconfiei desde o princípio. Deus mostrou, né, irmãos? Mas
Por que eu digo isso, gente? Esse irmão não tinha convicção de um relacionamento profundo com Cristo. E aonde eu enxergo isso no texto? Veja só. Ora ao Deus que é poderoso para confirmar vocês. Aqui que está o escândalo. Você consegue entender isso? Segundo o quê? De quem que é esse evangelho? Porque lá no capítulo 1, que já leu Romanos, capítulo 1, versículo 1, o Paulo já tinha falado de quem é esse evangelho. Bora ler? 1, 2, 3 e... Aí quando eu volto meu olhar para o capítulo 16, só que agora, no versículo de número 25, Paulo está dizendo, o meu evangelho. E por que ele diz isso? Será que ele errou? Será que o copista dormiu nessa hora? Ou será que ele chegou numa convicção de um relacionamento profundo com Cristo que alguns de nós ainda não chegamos? O que Paulo entendeu foi o que o filho mais velho de Lucas 15 não entendeu. Lembra o filho mais velho, quando deu o piti, que o filho mais moço voltou? O que o pai disse para o filho mais velho? Tudo que eu tenho já é seu. Quer fazer churrasco? Bora, mas já é seu. Quer um anel também? Mas já é seu. Tudo aqui é seu. E Paulo entende o quê? Se tratando de evangelho, eu faço parte. Por quê? Esse evangelho é do meu pai. E eu sou co-herdeiro de Cristo. É minha família, é meu irmão, é minha irmã, é minha vida, é minha igreja. Como ele disse aos coríntios, tudo é de vocês, seja Paulo, seja Cefas, seja Apolo, seja Cristo. Tudo, eu faço parte disso também. É convicção. Ele diz, aquilo que é meu é de Deus, aquilo que é de Deus é meu. Convicção. Eu posso falar daquilo que é de Deus, porque eu participo disso. Eu já entendi o que é ser família de Deus. Eu já entendi a realidade da convicção, de um profundo relacionamento que eu tenho com meu irmão mais velho chamado Jesus Cristo. Convicção, irmãos, que falta para muitos de nós. Mas a sétima convicção é o quê? É a pregação de Jesus Cristo. Sétima realidade. Precisa pregar acerca de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo entende, eu, inserido na Trindade, estou participando, estou vivendo isso. E eu preciso também mostrar a realidade da pregação de Jesus Cristo. Que se Jesus Cristo começar a ser mostrado, irmãos, imagine só, ele vai fazer aquilo que ele sempre fez em todas as igrejas, em todas as eras. Uma dificuldade que nós temos hoje é que parece mais os cantores, os pregadores, os pastores, os bispos, as celebridades na frente de Jesus. E aí que Deus tenha misericórdia de nós, mas Paulo está dizendo assim, ó, é a pregação de Jesus Cristo. Por ser pentecostal, eu convivi em muitos moveres, né? Principalmente de revelação, revelamento, revelador do Facebook, revelador do CPF, tudo isso aí eu conheço, irmão, tudo isso aí eu já tive já no meio, já, e já vi muito bem. Mas o que é curioso em Paulo, que agora ele começa a aprofundar. Veja só o que ele está dizendo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos. Você fala, irmão, um texto complexo desse pode me ajudar no quê? Quantas pessoas já perguntou assim, irmão, Deus sabia que Adão e Eva iam cair? Olha a resposta aí, ó. Segredo, quem aqui já teve segredo com alguém? Glória a Deus, aleluia, né? Quem aqui já se arrependeu de ter segredo com alguém? Opa, não vou deixar para lá, né? Mas veja só, a compreensão que Paulo tem. Vocês podem ter acesso ao louvor a Deus,
essa palavra de honra, essa palavra de gratidão, essa palavra de exaltação, porque o mistério foi revelado a vocês. Mistério esse que esteve guardado em silêncio. Quem aqui sabe guardar segredo? Olha, só as crianças, porque está na fase da inocência, né? Uma hora a gente vai falar sobre guardar segredo, né, irmão? Mas os adultos, glória a Deus, estrela geral, porque todos vocês reconheceram que não sabe, né? Mas o que é lindo, se você não sabe, Deus sabe. E agora observe, Deus guardou isso em silêncio, desde os tempos eternos. E olha a igreja, a revelação que ela está obtendo. Às vezes você está olhando só para o problema do outro, da outra, e esquece aquilo que Deus já revelou, que é preciosíssimo. Essa é uma realidade importante. E aí nós nos lembramos de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 em diante, que Paulo vai mostrar algo aqui que você precisa ler. Bora lá? 1, 2, 3 e... Amém. Nós saímos recentemente da primeira carta aos Coríntios, exposição. Então o texto anterior aí, o versículo 9, você já entendeu, não é? Porque o 10 complementa o 9. Às vezes, eu sei, irmãos, que a gente viveu a vida toda falando assim, e você vai ver muito pastor na internet falando, mas ele não está falando de céu. Porque essas coisas que o olho não viu, que nem subiu ao coração, o versículo 10 explica. Mas como Deus, porém, revelou isso a nós. Opa, já está revelado. Amém? Glória a Deus, aleluia. É lindo ler o texto sequencialmente, não é? Não é céu não, eu sei que parece. Ele isolado parece isso. Mas não, está falando do quê? O mistério do evangelho em Jesus Cristo. Como pode? Deus já tem um povo escolhido no Antigo Testamento, o povo judeu, israelita, e agora Deus vai colocar um povo que não é povo para ser povo. Mistério na cabeça de Paulo é isso. O quê? O jambuzeiro bravo vai ser colocado na videira verdadeira? O que vai segurar isso? Qual é a cola? Ele sabe. A cola se chama Jesus Cristo. E é essa mensagem que precisa ser pregada. Era muito difícil. Todo hebreu sabia que mesmo diante da grande promessa que dada ao nosso pai Abraão, por meio de ti abençoarei todas as famílias da terra. Mas a pergunta é, como isso vai acontecer? E agora Paulo descobre, esse mistério foi revelado. Isso é possível por meio de Jesus Cristo. Essa mensagem tem poder de fazer o índio, pessoa de qualquer tribo, nação, povo, raça, ser tornado agora sacerdócio para o Senhor. Agora é possível. E por isso que tem que pregar. Mas como todas essas realidades se tornam visíveis, reais, avivadas e vívidas? Versículo de número 26 diz: e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Olha que lindo. Agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Prometo que vou tentar terminar nos próximos 2 minutos, mas eu preciso que você me responda isso. O que é escritura profética?
Eu sei que nós, como bons batistas, temos muito medo dessa palavra profética, que os neopentecostais já bagunçaram ela, mas a Bíblia diz acerca disso. O que é escritura profética? Alguém que reclamou que eu fico muito nela. Estou dando uma dica, hein? Escritura profética, irmãos, é o Antigo Testamento. Eles olham e falam: opa, as escrituras proféticas mostravam isso. Por meio delas eu olho o que está acontecendo e falo: agora eu sei que é o esmagador da cabeça da serpente, agora eu sei qual é o sangue que vai eliminar aquele que vai exterminar os pecadores, agora eu sei qual é o fio escarlata, agora eu sei quem é que cobriu a nossa vergonha, agora eu sei. E só sei porque eu tenho o Antigo Testamento, porque elas mostram. E aí então, veja que lindo, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. O que é lindo aqui é que é o mandamento do Deus eterno. Deus eterno determinou um mandamento, não é uma opinião, não é um desejo, é um mandamento que precisa ser obedecido. Para o que, irmãos? Para a obediência da fé. Aqui eu lembrei de uma coisa que já aconteceu em algum momento, em sonho e em realidade. Eu me lembrei de uma vez que eu estava conversando com uma pessoa assim, sobre outra que estava dando muito trabalho na igreja, graças a Deus não está mais entre nós, assim, mas foi uma pessoa que deu muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. E essa pessoa que estava conversando, ela estava tentando ajudar eu entender o porquê daquela pessoa estava daquele jeito. E aí foi de lá, foi de cá, você sabe que eu não sou muito fácil, né? Mas uma coisa que a pessoa falou que eu me lembrei quando eu vi o texto, tentando justificar por que a ovelha estava fazendo aquilo que fazia, aí ela falou assim: mas essa pessoa obedeceu todos os pastores, só não você. Falei: Mas quando eu olho para o texto mostra um outro tipo de obediência. Essa obediência é fácil. Tiago chama de carnal, demoníaca, qualquer um consegue. Eu estou falando de obediência da fé, é outra. Nós nos desacostumamos com as coisas espirituais, e por isso que as nossas justificativas são plenamente carnais. A pessoa falou como que ela achava que ele conseguiria, né, me convencer. Não, me obedeceu todo, só você que não. Veja só, obediência da fé, irmãos. Eu sempre digo aqui, se um dia eu for embora e se eu tiver dificuldade em cultuar a Deus porque eu fui embora para outra igreja, eu fracassei em ser pastor. Fracassei. Se chegar outro pastor porque cada pastor tem autoridade para fazer conforme ele entende, irmão. Entendeu? Agora vai ter cantina todo culto. É o que ele entende. Cada um vai caminhar conforme aquilo que alcançou. Vamos aumentar os cultos na semana. Não adianta você pensar: o Igor fazia assim. Igor, já foi, beijinho, balbal. E se a profecia se cumprir, Estados Unidos me espera, né? Eu não sei se vai acontecer, mas profetizado foi, né? Mas o que acontece, né? Mas o que eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, que todo pastor ele vai ter a sua autoridade. Você vai lamentar, lembra daquele louvor? Só lembrança estar de mim. Mas é assim, vida que segue. Você me obedece, você vai obedecer ele, eu vou obedecer todos até Jesus voltar, porque senão sua obediência é humana. Não é obediência gerada por fé, obediência gerada por consentimento ou por convenção. E aí nós concluímos pensando: que hino, hein? Percebe que hino extraordinário nós temos aqui, que realidade. Repito o que John Piper disse: missões, não esquece disso não, hein? Missões existe por causa da adoração, para que outros povos louvem o Senhor. Por isso que missões é feita, porque existem pessoas que precisam cantar isso ainda. Porque nós estamos diante da realidade do Evangelho. E que realidade é essa? Um Deus como esse é poderoso para confirmar alguém como você, alguém como eu.
Imagina lá no trono celestial. O anjo falou: que foto é essa? Ixi, é da Karine, Gustavo, Francine, Sofia e todos vocês aqui pela fé, amém? Os anjos olham e falam: uau, meu Deus do céu. Como diria Saturnino, isso que é Deus de misericórdia. Esse é o evangelho que nós pregamos. E por isso então nós temos que ter intimidade com Deus, gente. Intimidade para entender: essa é a minha Bíblia, essa é a minha família, essa é a minha igreja, esse é meu Deus, esse é meu Espírito, essa é a minha missão. Eu faço parte disso. Porque a pregação de Jesus revela os mistérios mais antigos. E é por meio dela que os segredos do coração são manifestos. E nós temos acesso a tudo isso por meio das escrituras proféticas. Mandamento para a obediência da fé. Aonde? Todas as nações, todos os crentes têm que andar do mesmo jeito. Por meio de Jesus. Nós temos que ser mútuos em tudo isso, minha gente. Você sabia disso? Versículo 27, leiamos e encerramos. 1, 2, 3 e... Amém. Essa é a realidade da vida em comunidade. Preciso perguntar: que tipo de evangelho é o seu? Que tipo de igreja você quer fazer parte? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado pelas realidades que sempre nos encorajam a buscar as coisas espirituais, a priorizar o teu reino, a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Obrigado ao Senhor, porque mesmo sendo uma realidade dura para quem é criança, os infantis não conseguem entender isso. É duro demais, é pesado, mas nós pedimos a tua graça. Chegará o tempo deles entenderem, mas todos quantos são maduros precisam viver assim, Senhor. Se nós olharmos uns para os outros em demasia, nós vamos desanimar. Mas se nós olharmos para o Senhor, nós vamos ter o encorajamento necessário. Tira todo sentimento estranho, tira toda irrealidade que ainda porventura possa estar no nosso coração, e dê-nos agora, Senhor, a realidade celestial, para que nós possamos avançar, sabendo da igreja real, mas que um dia se tornará glorificada. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Somos a celebração, sem vosso nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos a celebração, sem vosso nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Jesus, tremenda misericórdia.
Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. E a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. E somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas. Somos gratos. Somos gratos a ti, Jesus. Somos gratos. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. As nações. As nações. Amém. Glória a Deus. Que assim seja. Mais e mais. As realidades estão aí para serem acionadas e vividas. E com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com as doces e ricas consolações do Divino Espírito Santo, seja sobre a igreja amada. E você que recebe, diga: Deus abençoe, até breve, fica ligado, hein?